Olá, pessoal, começando aqui mais um CV Connect Esportes, 22º dia da Copa do Mundo, 22º dia do nosso CV Connect Esportes. Hoje sem jogo, infelizmente. Domingo sem jogo é um negócio triste, né, gente? Mas, infelizmente, o calendário é assim, né? E vamos falar hoje de um panorama de tudo que aconteceu nessas quartas de final da Copa do Mundo. Arbitragem, arbitragem, hein? Meu Deus, foi uma lástima. É, eu fico pensando o seguinte, vamos pensar da seguinte forma. O inglês que liga o rádio hoje e ouve Yesterday dos Beatles, ele simplesmente ele quer desligar o rádio na hora, porque não quer lembrar de ontem. Yesterday é aquela música dos Beatles em que enumera um sentimento ressentido, um sentimento de inferioridade, tudo que não aconteceu ontem entre Inglaterra e França. Inglaterra foi muito melhor que a equipe da França, mas perdeu uma penalidade máxima, não podia perder e foi prejudicada, sim, pela arbitragem brasileira. A arbitragem que prejudicou a seleção brasileira também, a arbitragem inglesa. Parecia até uma fava trocada, né? né? Os ingleses nos mandaram um árbitro inglês para nos prejudicar, entre aspas, e nós, entre aspas, mandamos um árbitro brasileiro para devolver a situação. É claro que isso é uma piada, evidentemente, mas a atuação desses dois árbitros, tanto de Michael Oliver no jogo do Brasil, quanto de Wilton Pereira Sampaio no jogo da Inglaterra, foi um negócio para não há como explicar. Aliás, todos os tabloides ingleses batendo no árbitro, dizendo que o árbitro é uma piada e tal. Eu avisei. O árbitro brasileiro na Copa estava demorando para dar um problema. Além disso, tivemos a classificação heróica de Marrocos, né? Se a gente fosse listar um filme, seria o Gladiador, porque o que Marrocos briga é um negócio assim que transcende o futebol. Tivemos também a eliminação e o choro de Cristiano Ronaldo, que se despediu das Copas do Mundo. O Portugal, que não foi bem ontem, mas que poderia ter feito mais do que fez. Também tivemos a classificação da Croácia de jeito meio desgostoso para nós brasileiros. E também tivemos a classificação da Argentina, que se a gente for listar num filme, é aquele se como se fosse a primeira vez, sabe? Quando a Drew Barrymore dormia e no outro dia esquecia tudo e jogava tudo e fazia tudo de novo da vida dela. Foi o que aconteceu com a Argentina. Quando tomou o empate da Holanda, teve que repaginar tudo, esquecer tudo que aconteceu durante o jogo para jogar prorrogação e pênaltis é, de outra forma, talvez, né? Holanda que nem sequer fez jus ao apelido Laranja Mecânica nessa Copa do Mundo. E o jogo do Brasil, se a gente fosse listar num título de filme, seria o Titanic, porque estava tudo bonito, maravilhoso, classificado, até bater no iceberg, que foi o gol croata, também os erros de arbitragem que a gente vai listar aqui. Estamos aqui novamente com o Thiago Saraiva, apenas Thiago Saraiva, porque Vinícius Lamanes segue na sua incansável ressaca de sexta-feira. Espero que até terça-feira ele apareça para comentar da seleção argentina que ele tanto gosta. Saraiva, a bola é tua. Fala aí. Ô, Giovanni, você disse praticamente um resumo já geral do que foi as quartas de final da Copa. Nós chegamos agora nessa fase com a seleção brasileira infelizmente eliminada, o sonho do Hexa foi interrompido, o Brasil que até os 116 minutos de jogos estava com a classificação nas suas mãos e em vez de se fechar e retrancar naqueles últimos minutos garantindo o placar,
resolveu partir para cima da Croácia e acabou possibilitando um contra-ataque croata que resultou no gol de empate e, posteriormente, a eliminação da seleção brasileira nos pênaltis. O Brasil foi melhor durante o segundo tempo e os dois tempos da prorrogação. O primeiro tempo ruim das duas seleções, mas depois nós dominamos a partida inteira e conseguimos o gol da classificação, mas um momento de desatenção, uma falha de marcação possibilitou o contra-ataque croata que garantiu a decisão por pênaltis. E aí brilhou o goleiro croata, duas cobranças, uma cobrança mal batida do menino Rodrigo, mas não podemos, claro, culpar o jogador por conta disso, e depois o Marquinhos, uma boa batida, tirando o goleiro da jogada, mas acabou acertando a trave. Então, assim, não tinha muito o que se fazer naquela altura. O Brasil estava psicologicamente já derrotado depois do empate na prorrogação. Infelizmente, a seleção brasileira adia essa tentativa do Hexa para 2026, pelo menos. Lembrando, Giovanni, que o Brasil, depois daquele jejum de 70, demorou 24 anos para conquistar o seu título, que aconteceu lá em 94, e no nosso último título para 2026 vão se completar exatos 24 anos, e com outra curiosidade, as duas Copas nos Estados Unidos. Eu não tinha me atentado para isso. E 70 foi no México, né? E agora vai no México também. Então, Quando ganhamos cara, em 94 nos Estados Unidos, depois de 24 anos, e podemos agora, depois de 24 anos, vencer nos Estados Unidos de novo. e essa Copa em 2026, assim, só para você falou aí, essa Copa em 2026 talvez seja melhor elaborada do que a Copa de 94. A Copa de 94 teve muitos jogos durante o dia, talvez até para atender o mercado europeu, né? Mas, por exemplo, a final foi meio-dia dos Estados Unidos. Cara, um calor imenso, ainda mais em Pasadena, que é ali o Velho Oeste norte-americano, vamos dizer assim. Mas em 2026 não. E para nós vai ser um negócio interessante, porque vai ter jogos à noite aqui no Brasil. Então, nós não vamos precisar acordar de madrugada. E os europeus vão acordar de madrugada, vão sentir na pele o que nós, os asiáticos, o que nós sentimos em 2002, de acordar 3:30 da manhã para assistir jogo, e o que os asiáticos sentiram agora. Asiáticos que a gente está falando é Coreia do Sul, Japão, China, esse pessoal todo sentiram agora com essa Copa no Catar de ter que acordar 2 horas da manhã, 1 hora da manhã para assistir futebol. Os europeus finalmente vão ter um horário diferente para assistir jogos. É, Saraiva, é o seguinte, vamos falar da seleção brasileira, depois até eu queria até propor a gente fazer um programa para falar do ano da seleção brasileira. Um ano que teve 15 jogos da seleção brasileira, né? 15 jogos, foi a primeira vez que a seleção brasileira jogou tanto nessa numa temporada. E falando da seleção brasileira, eu acho que não tem muito o que reclamar da seleção brasileira. Eu acho até que a seleção brasileira fez o que devia fazer. Jogou bem, jogou bem a maioria dos jogos, não jogou bem contra Camarões, mas também era um time que nunca tinha jogado junto. Mas esse jogo com a Croácia, ela jogou bem, jogou melhor que a Croácia. No segundo tempo, também na, na prorrogação, no primeiro tempo não. No primeiro tempo o time croata dominou a seleção brasileira, mas também não deu um chute a gol. Então, assim, é um domínio meio que fajuto, né? Agora, eu vi uma notícia hoje, uma manchete hoje, não vou dizer o portal, é um portal grande aqui do Brasil, dizendo que o Tite, os números da era Tite eram números enganosos. E eu não concordo muito com isso, até porque a seleção brasileira não teve condição de fazer jogos contra times europeus, né? Mas quando jogou com os times europeus, que foram esses três que a gente enfrentou, a gente jogou melhor. Eu acho que a gente jogou melhor. Caiu por um detalhe, né? Enfim, o que que você acha disso? Eu acho que sua opinião é muito válida. Faltou talvez mais confrontos com times europeus no meio do caminhar, mas a gente também não pode esquecer, ô Giovanni, é muito criticado também. Tite foi para duas Copas do Mundo, talvez tenha deixado alguns jogadores, levou Martinelli, não levou Capicolo, levou alguns jogadores aí, Fred, por exemplo, não levou nem o Dudu, nem o Gustavo Scarpa do Palmeiras.
Então, assim, tem alguns nomes que ele poderia ter levado. O Brasil, como você disse em outros vídeos aí para trás, estava sem meio campo. Então, você deixar um Dudu que estava jogando fio da bola e o Gustavo Scarpa aqui no Brasil, e não levar o Gabigol, que marcou gol nas três decisões de Libertadores que disputou, é meio complicado você falar essa questão. A gente tem essa questão do ciclo de renovação, mas se você quer realmente ganhar uma Copa do Mundo, você tem que levar os melhores. Você tinha a opção de levar mais Exatamente. jogadores para uma pré-temporada do Mundial, então nessa ocasião você levaria esses mais jovens, mas na hora de escolher o grupo a disputar de fato a Copa, você teria que levar aqueles que estavam melhor mesmo em atuação. É, É, eu só acho que ele levou o Gabigol, ele levou o Pedro no lugar do Gabigol. O Pedro é reserva do Flamengo, né? Não dá para se entender, mas às vezes dá para entender que ele quer um centroavante mais de área, talvez. Porque ele já tinha muita gente que corria pelos lados ali. Só que, assim, essa convocação do Martinelli eu entendo, por conta de que ele faz parte do ataque líder da Premier League, que é do Arsenal. É um ataque poderoso, inclusive. Mas tem gente que joga melhor nos clubes do que na seleção. Então você tem que entender. Agora, o que eu acho errado é ele ter deixado o Matheus Cunha fora. Matheus Cunha do Atlético Madrid, que na seleção brasileira, quando jogou, jogou bem, pra caramba. Pra caramba. Então, assim, tem caras que são de clubes, tem caras que são de seleção. a gente teve na Copa passada, né, também, muitos jogadores, e sempre vai ser assim, né? Lá em 98, Romário, sempre vai ter um jogador grande que vai ficar de fora e a gente vai estar questionando sobre isso quando perder, porque quando ganhar a gente vai esquecer, vai falar que ele levou o time certo para a Copa. A gente teve a questão também de outro número muito impressionante, que para mim talvez tenha sido um dos melhores treinadores que a seleção teve, lógico que tem as suas falhas, mas teve ótimos números e teve confrontos europeus. E perdeu um único jogo e foi crucificado por isso, que assim, o único jogo eu digo de peso, né? A gente teve o Dunga, que conquistou na época Copa América, Copa das Confederações, e aí perdeu um único jogo na Copa, que foi para a Holanda, por duas falhas que envolvem um zagueiro e o goleiro. Porque o Brasil jogou melhor. No primeiro tempo, o Brasil teve a oportunidade de fazer uns 4-0. Robinho Sim, acabou fazendo eles acho que um ou dois impedidos. um Teve, o Brasil só. teve a oportunidade de fazer uns 4 gols. Não ganhou aquela partida, mas por falha individual de dois jogadores. O Dunga não teve responsabilidade nenhuma sobre aquele resultado. E acabou sendo crucificado e perdendo seu posto e sem outra oportunidade na seleção brasileira. E agora nós tivemos o É. Tite, que talvez tenha errado bem mais e teve oportunidade. Então, assim, é o que a gente fala de continuidade de trabalho. O Saraiva é o seguinte: presidente da República e treinador de seleção que brigar com a imprensa vai tomar chicotado. Não adianta. O Dunga brigou com a imprensa, briga com a imprensa desde 90, por conta da eliminação da seleção brasileira, que foi rotulada como a era Dunga. Na verdade, a briga do Dunga terminou em 94. Só que na cabeça dele continua, até hoje, inclusive. Até hoje, inclusive. Então, em 2010, ele simplesmente quis brigar com a imprensa. Você pode ver o Tite agora ele está sendo criticado pelo resultado. Ele não está sendo criticado pela pessoa, pela forma que é e tal. O Dunga foi criticado de todas as maneiras, de todos os jeitos. O técnico Dunga, eu acho que ele fez um bom trabalho, sim, em 2010, no ciclo também. O ciclo do Dunga foi talvez um dos primeiros ciclos ali em que colocou o Brasil na dianteira da América do Sul, que está até hoje. Acho que agora a Argentina começa a passar, né? Mas, enfim, em 2010 foi, jogou bem pra caramba. 2010 ele perdeu o centro do time, que é o Elano. Perdeu porque Costa do Marfim sempre bateu. Aliás, Costa do Marfim, Camarões, meu Jesus, pode saber que é porrada, mais porrada do que jogo. É, enfim, ele perdeu o meio-campo dele durante aquela Copa. E foi melhor que a Holanda, cara. Só que duas infelicidades de dois caras ali que não deveriam estar na seleção brasileira jogaram o trabalho todo pelo ralo. E também a gente tem que falar que o goleirão da Holanda
fez o único jogo grande dele na vida. Stecklenburg, grande, do tamanho dele, inclusive. O homem é grande pra caramba. Giovanni, nos outros confrontos que nós tivemos aí nas quartas de final, sem ser Sim. essa classificação da Croácia, que jogou só o gasto que tinha para chegar nessa fase, vem empurrando com a barriga, mas chegou na semifinal. E se eles acham que assim dá para ser campeão, eles estão provando, né? Porque chegaram numa final e agora já chegaram na semifinal com esse futebol feio desse jeito, mas estão chegando. Eu tô E achando que a outro ponto, Croácia veio aqui no Brasil em 2014, assistiu o Corinthians jogar, o Corinthians do Tite, e falou: esse é o esquema que a gente tem que jogar. Porque em 14 ela jogou aberto e caiu na fase de grupos, e aí depois em 18 e em 22 ela jogou absolutamente retrancada. Agora vai pegar uma Argentina que está querendo dar o troco nela. A Argentina que perdeu para a Croácia em 2018 na fase de grupo por 3-1. E eu acredito em revanchismo. Eu tenho certeza que a Argentina vai para dar com pau na Croácia. Giovanni, fala em Argentina, a Argentina se classifica em cima da Holanda. A Holanda também vinha aos trancos e barrancos, empurrando com a barriga, não tinha apresentado nenhum bom futebol até então. Talvez o seu melhor jogo tenha sido das oitavas de final. E aí, contra a Argentina, sai perdendo por 2-0 e acaba buscando heroicamente um empate, o que foi de bom tamanho pelo futebol que tinha sido apresentado até então pela Holanda. E na disputa de pênaltis acabou a Argentina vencendo e colocando um representante sul-americano, poderíamos ter dois, Giovanni, na semifinal, e aí garantindo agora na semifinal um sul-americano, um africano pela primeira vez na história, a gente vai falar daqui a pouco, e dois europeus. Sim, Ou seja, temos a possibilidade de ter uma final sem europeus ainda. sim. Tem essa Ou com dois possibilidade, europeus. exatamente. Tem essa possibilidade, mas sobre o futebol europeu é o seguinte: está provado que eles erraram em se fechar ao longo desses 4 anos. Está mais que provado. Só duas seleções chegaram à semifinal, e Marrocos está aí para provar. Marrocos tirou três seleções europeias, então tirou a Croácia. Eliminou duas semifinalistas, né? Ah, desculpa, eliminou a semifinalista, eliminou a campeã mundial a Espanha e eliminou Portugal, né? E eliminou Portugal, Estava, exatamente. falei trocado. Ela estava no Portugal, grupo de duas semifinalistas da edição anterior e ganhou o grupo. Portugal que foi campeão de Eurocopa, que foi campeão da Nations League, tá aí. Tinha um time mais forte que a seleção marroquina, mas é aquilo que a gente diz, é o grupo que joga. Tá provado que, que os europeus eles têm que modificar o pensamento deles com relação ao futebol. Pô, a França pode chegar lá e ganhar? Pode. A Croácia pode chegar lá e ganhar? Pode também. Mas o que a gente viu nessa Copa do Mundo é que os europeus se fecharam mesmo e esqueceram de ver a evolução do futebol no resto do mundo. Bom, falando de Argentina e O Holanda, eu Brasil tinha discordo. possibilidade de ter passado, né? Poderíamos ter uma semifinal sul-americana e apenas um europeu com a possibilidade de chegar, né? Pelo tropeço Justamente. do Brasil, acabamos tendo o segundo, mas temos a possibilidade de ter dois semifinalistas sul-americanos de um lado. Por pouco isso não É isso. aconteceu, né? O que mostraria a fragilidade do futebol europeu. É isso que eu estou dizendo aqui. Agora, falando sobre a Argentina e a Holanda, que você falou aí, eu discordo da sua opinião ao dizer que a Holanda fez o melhor jogo dela na Copa do Mundo. Eu acho que a Holanda não fez jogo bom nenhum. Ah, nenhum, absolutamente nenhum. Ela achou dois gols, cara, contra a Argentina. Achou. O cara entrou no final do segundo tempo, no primeiro toque na bola, marcou. Aí depois o árbitro deu 10 minutos de acréscimo. E a Holanda empatou no 10º minuto de acréscimo, numa jogada ensaiada de pura sorte. De pura O sorte. empate, o empate de mérito do seu querido Bangal, porque tem dedo dele na mexida. Ah, isso aí tem, claro. Mas mas durante a Copa do Mundo inteira, durante o jogo todo contra a Argentina, a Holanda não apresentou absolutamente nada. A Holanda parecia que estava jogando uma rodada da Eredivisie.
do futebol holandês. Ô, Não é assim. Giovanni, pela primeira vez na história, uma equipe africana nas semifinais e Marrocos não chegou por acaso, né? Está jogando Não. muito bem. O primeiro tempo contra Portugal, um fantástico primeiro tempo, deu gosto de assistir. É empolgante o futebol, é marroquino. A torcida fez a festa que precisava, deu o apoio que precisava e Marrocos saiu o primeiro tempo vencendo e acabou depois fazendo o dever de casa, né? Se fechando para garantir o resultado que era favorável. É só antes de comentar sobre o Marrocos, eu queria voltar um pouquinho na Argentina, a comentar a seleção da Argentina. A seleção da Argentina, ela tem um cara diferente, que é o Messi. Mas ela, enquanto equipe, ela se achou durante a Copa. A gente tem que falar isso também. Tudo bem que nós não gostamos muito de elogiar a seleção da Argentina, diferente de uma pessoa que participa aqui algumas vezes, né? Mas a seleção da Argentina se achou durante a Copa. Se achou durante a Copa, achou o jogo certo dela. É um jogo que eu recrimino, porque é um jogo muito mais de defesa que de ataque, né? Nosso Lionel Scaloni, Scaloneta aí, tá, se- tem time para fazer mais do que faz, mas ela se achou no jogo. Ela se achou. O Messi tá numa grande fase, talvez a melhor Copa que o Messi está jogando, dessas, dessas quatro ou cinco que ele jogou, né? É, enfim, a seleção argentina tem tudo para chegar na final. E eu acho que para essa Copa ter um mínimo de dignidade, a Croácia não pode chegar na final. Não pode chegar. Dessa forma não dá. Eu acho que a Argentina jogando contra Marrocos ou contra a França é uma final mais digna para essa Copa do que a Croácia chegando lá. Mas enfim, agora falando sobre a seleção de Marrocos, é uma seleção que do torneio a gente não dava nada, falava seria eliminada no grupo, a Bélgica passaria tranquilamente, só que nós aqui já alertávamos isso nos primeiros dias da Copa. Marrocos vem forte por conta do investimento do governo do país no futebol, por conta de que tem alguns jogadores que são que são não são estrelas, mas são peças importantes de grandes times da Europa. Por exemplo, o Hakimi é uma peça importantíssima do PSG. O Ziyech é uma peça importantíssima do Chelsea. Sem eles, o time não anda. Então, é um time que não é bobo, é a melhor seleção da história de Marrocos, com certeza. É a melhor seleção da história da África, com todo respeito a Camarões de Roger Milá, ao, à Nigéria do Canu, a Costa do Marfim do Drogba, mas essa seleção de Camarões é a melhor seleção da história da África, da Marrocos, história né? da África, sem dúvida. A seleção de Marrocos é a melhor seleção da história da África, chegou na semifinal e acho que tem chance de eliminar a França, tenho certeza. Eliminou, Aliás, eliminou, como você diz, já três europeus, né? Não tem medo, joga de igual para igual. E um futebol que joga. dá gosto de ver, e a torcida vai ser pesada para Marrocos, né? Porque ela uniu um continente inteiro agora, né? Não, ela virou a principal inimiga da Península Ibérica. Eliminou a Espanha, eliminou Portugal e agora vai jogar com a França. Os Lembrando que três ali a gente vai chegar agora, né, o Giovanni, a França, que é a atual campeã do mundo, teve muitos desfalques aí antes da Copa, e mesmo assim com um time, digamos, misto, né, vamos falar assim, acabou chegando aí na semifinal novamente. Lembrando, nós falamos aqui ontem que isso não acontecia desde lá em 98, né? O Brasil campeão de 94, chegando na semifinal de 98, e isso se repetiu tantos anos depois. E a França, que jogou pior do que a Inglaterra, mas é aquilo que a gente fala, nem sempre o resultado é justo. A melhor time não sim, se classificou. A Inglaterra foi é mais só. time, cometeu uma infelicidade de colocar o mesmo jogador para bater o pênalti novamente, né? Aquele pênalti ali não era por nosso querido Furacão. Não era para o Harry Kane realmente. Mas deixa eu só voltar no jogo anterior. Eu queria comentar aqui sobre Portugal. Eu acho que Portugal poderia ter feito mais do que fez, né? A seleção portuguesa, é, no primeiro tempo do jogo, não se encontrou em campo.
Acho que o Fernando Santos errou em deixar o Cristiano Ronaldo no banco, porque com o Cristiano Ronaldo a seleção portuguesa criou muito mais, né? Mas, enfim, inclusive a mulher do Cristiano Ronaldo veio nas redes sociais e desceu o pau no técnico, falando: tá vendo seu amigo aí te tirou, te deixou de fora e tirou Portugal. Eu acho que não foi assim, eu acho que a seleção portuguesa não se encontrou durante a partida contra Marrocos. Marrocos foi melhor no primeiro tempo. E no segundo tempo, cara, a gente percebe a seleção portuguesa tem um poderio muito maior do que Marrocos. É claro que o Marrocos ia se trancar, diferente do que a gente imagina que a Croácia deveria fazer. A Croácia, tudo bem que tem um time mais cansado e tal, mas tem um time para bater de frente com a seleção brasileira. Poderia ter resolvido o jogo durante o tempo normal também, mas optou por ficar lá atrás. Agora, Marrocos não tem chance de bater de peito aberto com Portugal. É por isso que o Marrocos se trancou lá atrás. Inclusive, a seleção portuguesa teve várias chances no final do jogo para empatar com o Pepe, com o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo teve uma bola batida cruzada que, numa fase boa, ele não perdia. Ele está numa fase ruim. E aí, o goleiro Bono, de Marrocos, fez uma grande defesa. O Marrocos passa com justiça, na verdade, para a semifinal. Agora, falando da seleção inglesa com a seleção francesa, eu acho que o principal adversário da nossa seleção inglesa não foi o pênalti perdido pelo Harry Kane, mas foi o nosso grande árbitro, Wilton Pereira Sampaio, que para mim deixou de marcar um pênalti. Aliás, a seleção inglesa teve três pênaltis na partida, hein? Três pênaltis, um não marcado e dois marcados. Um convertido, o outro, o outro Harry Kane quis fazer uma homenagem a Roberto Baggio, em 94, bateu daquela forma, parecia um field goal da, da NFL. Aliás, o Harry Kane é fã de futebol americano, então provavelmente, é claro que na cabeça do cara é o seguinte: eu vou bater num goleiro que me conhece. Então, o que que o nosso glorioso Gary Southgate deveria ter feito? Técnico da Inglaterra. Fala assim: Kane, você já bateu um, fez o gol, esse outro é outro que vai bater. Ah, bate o Phil Foden, bate lá o Bellingham, bate o, sei lá, o Saka, mas Saka jogou muito bem a partida, né? o Bukayo Saka faz parte do ataque do Arsenal, que está liderando a Premier League aí. É, enfim, não foi assim, a França passou, a França está Giovanni, com aquela mas sorte de campeão. na sua opinião, a arbitragem, tanto no jogo do seleção brasileira quanto no jogo da Inglaterra, como diz você, uma troca de favores aí entre os árbitros, vamos assim dizer, Entre acabou aspas, lembrando que é uma influenciando nesse brincadeira, tá? semifinalismo? Não, só lembrando que é uma brincadeira. Sim, 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 é uma brincadeira. Você acha que a arbitragem, de uma maneira geral, acabou influenciando, né, nessa questão do semifinalismo? Sem dúvida, sem dúvida. A Inglaterra era para ter ganhado o jogo ontem. A Inglaterra era para ter ganhado o jogo ontem. Era para ter ganhado de 3-2 por aí. Claro que Na o árbitro não tem nada a ver seleção com. brasileira, a gente viu o critério utilizado para marcação de faltas e Não, aplicação de cartão. Parece que não era claramente o mesmo, né? você vê o negócio. O VAR é o seguinte: o VAR vinha para fazer justiça ao futebol. Cara, eu acho que precisa de uma preparação da arbitragem mundial em cima desse VAR. O VAR inglês é o VAR mais elogiado da história. Só que contra a seleção brasileira, não marcar aquele pênalti, que o cara claramente tá com o braço aberto. É um Peraí. gol para a seleção brasileira. Naquele momento lá poderia ter influenciado muita coisa, né? Agora, poderia não, o Brasil teria ganhado. Teria feito 1-0. Sim, claro que a gente não conta que o goleiro poderia pegar, poderia ir na trave, enfim. Mas com certeza o VAR influenciou na eliminação da seleção inglesa e da seleção brasileira. Agora, o VAR também não tem culpa do Harry Kane ir lá bater daquela forma, né?
Poderia ter empatado a partida. empatar, A levar mesma para Copa, né? prorrogação. O Brasil fez 1-0. Se tivesse trancado a casinha, não ia depender do VAR, né? Também, mas fez a prorrogação, né? Eu acho que e a Croácia saiu atrás, algo que ela saiu contra o Canadá, mas entre Canadá e seleção brasileira tem uma disparidade imensa, né? Agora, o VAR no brasileiro deu as caras, né? Deu as caras. O VAR, o VAR brasileiro, a gente fala aqui no Campeonato Brasileiro que é péssimo, que é tenebroso. E agora os ingleses estão sabendo disso, né? Eu acho para mim que foi pênalti no Harry Kane, no primeiro pênalti que o árbitro não deu, embora a imagem pareça que tá meio fora da área, mas para mim ele pisa na área. Ele é pênalti. E o primeiro gol da França, o gol do Tchouaméni, tem uma falta no Saka no começo da jogada. Então, assim, eu acho que o VAR não analisou muito bem isso, não. E agora os torcedores ingleses simplesmente invadiram a internet e colocaram no verbete do Wikipédia lá do nosso Wilton Pereira Sampaio, um árbitro francês que gosta de ovos. Ô, Giovanni, só lembrando a galera que nos acompanha e nos assiste, não deixe de curtir, deixa aí seu like, pois é importante para nós, o seu comentário. A gente sempre está pedindo aí, vai continuar pedindo Ah, sempre, porque a gente faz esse programa é para você. Então a gente quer saber o que você acha. Eu estou aqui hoje sem nosso amigo argentino, o rapaz do tango, senhor Vinícius Lamanes, mas estou aqui com o Giovanni, que é também conhecido como mestre dos magos. Estamos aqui hoje, como eu prometi ontem, Giovanni, só um pedacinho aqui de novo do ambiente que está sendo preparado para levar esse entretenimento com mais qualidade, com mais postura e seriedade para você. De uma forma, claro, também não tão trancada, né, Giovanni? Igual a gente sempre tem brincado, sempre tem feito sim. algum pitaco, algum comentário, dessa forma também, diferente, inusitada, para tentar atender a todos os gostos e cada vez mais estar evoluindo e crescendo junto com você. Então a gente precisa muito da sua opinião. Não deixe de compartilhar e clicar aí no like. Agora, só um comentário aí. Ainda bem que eu sou o mestre dos magos, eu não sou o vingador, né? Ainda bem. Pois é, agora deixa eu só falar um negócio sobre a França, é o seguinte. Nós ainda temos um pouquinho de tempo. A Inglaterra ensinou a marcar o Mbappé, hein? Se o técnico marroquino assistiu o Não jogo, jogou, né? Tartaruga Ninja assistiu o não jogo, apareceu no jogo. se o técnico marroquino assistiu o jogo, ele sabe que ele tem que encaixotar o Mbappé. Tem que botar dois, três para marcar o Mbappé e Tiveram muita dificuldade dar um sem ele caixote, jogando, né, Giovanni? justamente, sem ele jogando. E o Meio, Griezmann também não aquele jogou cara que a nada. gente fala que é meio time, né? E o Griezmann também não jogou nada. Até a imprensa brasileira está falando que o Griezmann jogou o fino da bola só porque o Griezmann deu assistência para o Giroud, o segundo gol. Mas o Griezmann também não saiu do caixote. E Não Marrocos só vai jogou tão bem marcar contra a nessa França. partida também, não. E Marrocos só vai marcar contra a França. Então, assim, eu acho que o Marrocos tem aí a cartilha para seguir. Agora, precisa ver se vai marcar com a mesma eficiência que a seleção inglesa fez. A Inglaterra Precisa mostrou o perder nos caminho, né? detalhes. Mostrou o caminho, justamente. E é isso, cara. Agora a Giovanni, seleção. vamos aí já preparar, porque nós podemos ter, igual a gente já falou, uma final repetida, né? A última vez lá em 86 e 90, né? Que uma vez a Argentina ganhou, outra vez a Alemanha venceu. Mas podemos ter aí, depois de tanto tempo também, um bicampeonato, né? Depois de 60 anos. Só. Eu- Foi a última vez foi o Brasil, 58, 62. Já tivemos a Itália também. Só faz 60 anos. Tivemos a Itália também 34, 38. Só duas seleções conseguiram isso, a Itália 34, 38 e o Brasil 58, 62. A França pode ser a terceira a conseguir isso. É, assim, só comentando aqui sobre possibilidade de final, nós podemos ter uma final Croácia e Marrocos, totalmente improvável antes da Copa. É, e também no primeiro jogo entre que foi entre elas, primeiro jogo
tanto de Marrocos quanto de Croácia, foi entre elas, foi um 0 a 0 0 a 0. tenebroso. Todo mundo falava aqui que todo mundo queria dormir, e esse jogo pode se repetir na final da Copa. Veja Foi você, muito ruim o jogo mesmo. os deuses do futebol Ô, Giovanni, não podem deixar isso acontecer. lembrando que nossos palpites iniciais lá, a gente colocou 5 seleções mais fortes e depois a gente acabou acrescentando a França, mesmo com desfalque, sendo a sexta colocada. E nós temos duas aí, né? A Argentina prevalece e a França continua também, né? Só duas, e eu acho que para ter uma final boa nessa Copa, eu acho que França e Argentina deveriam fazer a final. Não será uma final inédita, né? Porque nunca houve, mas acho que para ter uma final digna de um jogo grande, assim. Porque, obviamente, a Croácia vai naquele jeito até a final, com certeza. E Marrocos, cara, Marrocos também vai se trancar muito. Também não vai jogar Para aberto. sua, para Talvez sua contra a agonia, meu Croácia, amigo. talvez contra a Croácia ele joga até mais aberto no Para final. sua agonia, né? O futebol croata está adotando essa postura, mas que infelizmente, para o ruim do futebol, deu certo lá em 2018, né? Assim, levar eles até a final e trouxeram eles de novo até uma semifinal. Então, para o ruim, para o futebol, esse estilo de jogo está dando certo, né? Cara, eu acho que depois de Scaloni contra Van Gaal e Scaloni contra a Croácia, acho que nada pode ser pior que isso, não. Acho que não. Meu caro Saraiva, vamos pedir de novo pro pessoal botar uma curtida, compartilhar, comentar. É isso. Estamos tendo um grande retorno, ainda mais para nós que não estamos botando dinheiro nenhum nisso. Não somos nenhum canal grande, mas acho que a gente está tendo um grande retorno aí. O Sport TV está assistindo a gente, tenho certeza. Porque tudo que a gente fala aqui, eles botam de pauta lá. E, enfim, é isso. E a gente agradece todo mundo que está nos acompanhando. Amanhã não tem jogo também, mas amanhã a gente faz aí um prognóstico para Argentina e Croácia, tá certo? Um abraço a todos aí, bom domingo, até mais. Alguma coisa a falar, Sara? Até mais, meu amigo.